o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa. Bom Dia América! De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, através do Mídia Brasil EUA, o nosso aplicativo. Aplicativo esse que você pode fazer um share, abençoar um familiar, um amigo, um conhecido, um inimigo, alguém que está precisando ouvir uma palavra de fé. Se você está aí agora dizendo assim, poxa, eu não tenho motivos para sorrir, eu não tenho motivos de alegria, levante a sua cabeça. A Bíblia nos ensina que o choro pode durar toda a noite, porém pela manhã vem a alegria. Deixa eu dar um pulinho aqui em Tampa. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo. Estamos aqui começando o nosso programa com muita fé e com certeza, se essa pessoa tem chorado a noite toda, hoje será o dia da alegria dela. Nos preparando para essa grande sexta-feira, hein? Vamos soar as trombetas, vamos rodear as muralhas. E eu tenho certeza que o Deus que entregou na mão de Josué Jericó, ele vai entregar a sua vitória. Bom dia, América! Bom dia! Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vá sorrir pro mundo. Pra que se machucar? Se tranca, se calar. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. Sei como é difícil acordar, pensar em desistir e nunca mais tentar. Mas não faça isso, olhe para cima. Existe alguém lá que ama o seu sorriso. Quantas vezes já prendeu o choro, trancou seu coração e se calou. Mas não desista agora, levante-se do chão. Deus é maior que a tua aprovação. Mas nunca se esqueça que Deus te ama. Levanta essa cabeça e pare de sofrer. Vá por mim, não vale a pena chorar. Então seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro. Acredite em você, se desligue de tudo. Levanta esse olhar e vai sorrir pro mundo. Pra que se machucar? Se tranca, se calar. Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar. Liberta esse vazio e pare de sofrer. Isso não vale a pena. Acredite em você. Já amanheceu, abre essa janela. O sol brilhou mais forte, hoje cê tá mais bela. Deus te deu mais um dia, não faça dele em vão. Não vá por emoção, abre esse coração. O céu tá lindo, a lua também. Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem. Você conseguiu, está mais forte. Valeu o choro e também a coragem. Seja verdadeiro com você mesmo. Nada é pra
quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, saia! Como é que você tá agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus. Meu nome é Márcio Henrique, tenho 32 anos. Antes de eu chegar na igreja, tinha um vazio muito grande, não tinha nenhuma vontade de viver, apesar de ter acesso às coisas exteriores, às coisas do mundo, tanto questão financeira como sentimental, mesmo assim existia um grande vazio no meu interior. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, eu não sentia vontade nenhuma de dormir, tinha insônias, pesadelos. E apesar de estar em festas junto com outras pessoas, aqueles momentos ali eram momentos que passavam, eram momentos animados. Tentava preencher um vazio que existia dentro de mim com essas coisas, com a vida sentimental, com a vida financeira, mas não conseguia. O fundo de poço vazio eu vi quando eu não via nenhum sentido na vida. Apesar de ter as coisas, ter acesso a essas situações, a festas, a baladas, mas eu tinha vontade de morrer. Não tinha nenhuma vontade de viver, não via sentido na vida. Eu acreditava que para mim não tinha mais jeito, que a única saída realmente era tirar a minha própria vida. Inclusive pensei várias formas de fazer isso. Quando eu estava ocupado fazendo alguma coisa, a minha mente estava distraída. Mas quando eu estava sozinho, é que eu tinha o desânimo, vinha essa vontade de não estar mais no mundo. Não via nenhuma vontade, não tinha nenhuma vontade de viver. Existia uma vontade assim de... como se eu acabasse com a minha vida, todo aquele vazio iria acabar. Quando vinha esses vazios, essa vontade de tirar a própria vida, eu lembrava do que a minha mãe me falava, que me levava quando adolescente para ir para a igreja. Apesar da imaturidade, naqueles momentos, eu lembrava que ela estava sempre fazendo votos por mim, propósitos, e então eu vinha ali uma esperança de que realmente algo poderia mudar, aquele vazio poderia ser tirado, minha vida poderia ser transformada. E participando das reuniões, eu ouvia ali a palavra e eu, colocando em prática tudo aquilo que estava sendo ensinado, eu comecei, primeiramente aquele vazio, aquela vontade de morrer, ela saiu.
E depois, colocando em prática o que estava sendo ensinado, aí eu comecei a ser abençoado em todas as áreas, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde. Apesar de estar sendo abençoado nas áreas da vida, eu ainda entendi que existia algo muito mais importante do que aquilo que eu estava recebendo, que seria o ter o Espírito Santo. Porque apesar de tudo que eu estava conquistando, só o Espírito Santo é que realmente iria me deixar bem, preencher todo o vazio. Eu recebi o Espírito Santo no dia de domingo, pela manhã, mais um domingo onde eu estava lá obedecendo, crendo no que estava sendo falado, ensinado. E aí eu tive aquela certeza. Durante a busca do Espírito Santo, eu coloquei toda a força, me entreguei de verdade. Inclusive o pastor estava determinando, quem não tinha o Espírito Santo, que naquele dia iria receber. Me preparei, fui em jejum e dali veio uma força no meu interior, uma capacidade, algo que dizia para mim assim: eu sou contigo, não temas. Houve um novo nascimento, uma nova transformação ali no meu interior, na minha vida, nos meus pensamentos. Então eu já não pensava mais em fazer as coisas erradas que ora eu fazia no mundo, mas ali eu já pensava: será que isso vai agradar a Deus? Se aquilo ali não fosse agradar a Deus, eu já não fazia. Hoje eu tenho uma profissão, porque quando eu cheguei até a igreja lá anos atrás, eu não tinha uma profissão, ficava às vezes, ora fazia uma coisa, ora outra, não tinha uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão, sou advogado, minha esposa é psicóloga, eu tenho meu próprio escritório, temos um carro bom, temos um apartamento, moramos em uma cobertura, temos paz, temos alegria, temos ali a certeza da salvação, que é o mais importante, que apesar das conquistas, que a gente fomos continuando adquirindo as coisas através da nossa profissão, o mais importante é o Espírito Santo, é a certeza da salvação. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. E qual tem sido a muralha que está na sua vida? Ou as muralhas? Porque a quem esteja nos ouvindo agora, pastor Alexandre, ela não tem uma muralha, ela tem muitas muralhas em determinadas áreas da vida dela. Você pode ser obreiro, você pode ser uma obreira da igreja, um membro firme, fiel, mas há muralhas que surgem diante de nós e nós temos que exercitar a nossa fé para que essas muralhas venham cair. Não é o que está escrito em Hebreus, que pela fé eles rodearam as muralhas e as muralhas caíram. É o que vai acontecer com você. Entenda, por detrás desse problema que você está passando, tem a sua vitória, mas esse problema representa a sua muralha que precisa cair. Mas não vai cair com o tempo, não vai cair com o choro, não vai cair com a lamentação, vai cair com a obediência e com a ousadia da fé. E foi a muralha de Jericó caiu por causa exatamente da obediência, do ato que eles tomaram de rodear, usaram a fé e caiu por terra. Você tem que entender, meu amigo, minha amiga, que diante daquilo que você quer a libertação do filho, você quer os seus caminhos abertos, você quer a sua saúde bem definida, diante daquilo que você quer, vai existir essa muralha, o mal está aí trabalhando justamente para você não alcançar os seus objetivos. Mas nessa sexta-feira, se você estiver conosco pela fé, essa muralha ou essas muralhas cairão por terra. Foi o que aconteceu, pastor Alexandre, com o Antônio. O Antônio tinha as muralhas chamado dívidas. Ele não sabia mais o que fazer. Está desesperado.
mas ele começou a participar das reuniões de sexta-feira, cercou as muralhas da vida dele e as muralhas caíram por terra. Ouça só a história do Antônio. Meu nome é Antônio. Então, o começo da minha caminhada da fé, havia várias muralhas na minha vida. Não só na vida, na saúde, vida financeira. Então, olhando para os olhos humanos, para mim seria difícil a vencer. Um abismo puxa o outro. Então, aí também, depois, logo em seguida, eu tive um problema muito forte, que no meu trabalho eu perdi a consciência de uma vez e não saí de lá. Chamaram o médico para mim, chamaram a ambulância e tudo, tiveram que me amarrar, porque diz que eu resisti, e de lá saí para o hospital, um hospital psiquiátrico. Fiquei 8 dias amarrado de pé e mão, ao qual eu saí de lá dependente de 180 comprimidos, Cardenal, diazepam, Agneton, tudo faixa preta, remédio fortíssimo. E devido a essa situação, a minha ex-esposa, por não ter entendimento, foi lá e pegou todo o dinheiro que eu tinha, o limite que eu tinha no banco, sacou aquele limite e aí foi o fundo de poço. Fiquei afastado por um bom tempo e aí caiu aí causou essa dívida giratória que na época era impagável para mim. Quando caía meu pagamento, o banco capava quase tudo. Então, foi a partir da fé, porque ali eu vi uma muralha me cercou, porque aquela muralha para mim, olhando com os olhos humanos, era impossível vencer. Mas devido eu usar minha fé, tudo que os homens de Deus colocavam em prática, passava no altar, eu colocava em prática e aos poucos fui vencendo, quitei a minha dívida, porque primeiro foi a coisa porque eu tinha que quitar para poder receber o meu salário digno, né? E foi ouvindo a palavra, me libertei dos 180 comprimidos, não dependi mais dos 180 comprimidos e hoje as muralhas caiu por terra. Hoje curável, paguei aquela dívida, hoje tenho uma vida financeira, viajo para onde a gente quer, inclusive nós ficamos 15 dias fora, já fui para Israel, me deu um casamento abençoado, que eu também separei nesse casamento, devido a essa situação, separei. Tive 3 casamentos destruídos, então a minha vida não tinha sentido, viver sem Deus não tinha sentido, mas depois que eu coloquei minha fé em prática, hoje as muralhas se levantam, mas elas caem todas porque o nosso Deus é grande e poderoso. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas. Quais têm sido as muralhas espirituais da sua vida? Perante o Senhor vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Grande corrente de Jericó, com o soar das trombetas. No soar das trombetas, os oprimidos são libertos. Em nome do Senhor Jesus, pro abismo, saia! Como é que você está agora? Tô leve. Qual a diferença? Tô leve. Agora eu tô me sentindo bem. Bem? Tava com uma opressão assim no peito, saiu. Eu abençoo em nome de Jesus. Os enfermos são curados. Eu estava com uma doença que não tinha cura, fiz vários tratamentos e o médico falou na minha cara que eu não tinha cura, particular e tudo. Que eu fui curada em nome de Jesus. E cadê o braço agora? Eu tô ali orando e pus a mão assim e pedi pra Deus me curar. E agora? Sumiu, não tem mais. Não Sumiu o caroço? Sumiu. Aperta aí. Tô apertando, ó, não tô sentindo. A corrente de Jericó, para que venhamos tomar posse das promessas de Deus.
amigo parece me faltar e não tenho forças pra continuar. A noite é escura e o sol não brilha mais. Eu ergo minhas mãos pro céu e começo a clamar. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Eu preciso de ajuda. Vem ouvir minha oração. Ah, Pai, segura minha mão. Então eu ouço a sua voz dizendo assim: não temas, filho, eu estou aqui. Jamais te deixarei, nunca te abandonei. É só erguer as mãos pros céus e eu te ajudarei. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Eu preciso de ajuda. Vem ouvir minha oração. Oh, Pai, segura minha mão. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Eu preciso tanto, preciso de ajuda. Vem ouvir minha oração, minha oração. Oh, Pai, oh, Pai, oh, Pai, oh, Pai, segura minha mão. Eu era uma criança triste, vazia, via vultos, ouvia vozes. Eu vi algo estranho, eu senti uma presença estranha. Na hora que eu fui dormir, e eu senti como se tivesse alguém do meu lado. E quando eu olhei, era uma presença estranha. E aquilo ali me fez medo, eu não sabia explicar, porque eu era uma criança. Eu sempre via coisas. Escutava vozes também, alguém me chamando, eu ia olhar, não era ninguém. E começou uma perturbação e eu cresci com esses problemas, vendo a situação difícil dentro da minha casa, né? Meus pais brigavam muito e isso aí acarretava também na minha vida. Eu não tinha progresso na escola, já por conta disso, porque eu ficava pensando, né, no que acontecia na minha casa, comigo. E também eu não progredia nos estudos, né? Tinha bullying na escola, né? E tudo isso eu colocava dentro de mim. Eu me sentia das piores crianças da escola, porque muitas das vezes eu não tinha um lanche para comer, as crianças tinham. E isso aí me fez sofrer muito. E foi aí que foi chegando a fase da adolescência, né? Foi chegando a fase da adolescência e eu queria uma pessoa. Eu queria uma pessoa para estar do meu lado, para desabafar. E foi aí que eu entrei num relacionamento. E aos 14 anos eu saí de casa. Durante 3 anos
eu tive uma sensação de bem-estar. Aparentemente estava tudo bem, né? E quando fez 3 anos que eu estava, né, nesse relacionamento, veio os problemas, né? Os problemas estavam acontecendo, veio as traições. E dali eu não suportei. E foi aí que veio a depressão. Eu não sentia mais prazer de viver, não sentia mais prazer de trabalhar, de sair de casa, de cuidar da minha vida. Porque eu achava que a minha vida tinha acabado. Minha vida tinha acabado ali. E eu comecei a sentir as mesmas coisas que eu sentia como criança. Eu sentia uma presença do meu lado, eu não conseguia dormir, tinha pânico, sempre estava olhando para os lados, eu não tinha paz. Eu já conhecia a minha amiga da igreja, né? Há muito tempo a gente já se conhecia. E ela foi na minha casa. E eu contei a minha situação para ela. E ela me levou para a igreja, começou a cuidar de mim, eu comecei a ir nas reuniões de libertação. E foi aí que veio uma corrente, né? E eu participei com toda a força, porque eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero mais essa depressão dentro de mim. Eu não quero. Eu quero que o Senhor me liberte. E fui liberta da depressão. Eu já não tinha mais aquelas coisas que eu sentia. Eu já comecei a trabalhar, eu já comecei a sair de casa, que eu não tinha mais gosto de sair de casa. Eu não tinha mais prazer em viver. E eu comecei a ter prazer em viver. E foi aí que eu fui buscando e chegou o dia de eu ter meu encontro com Deus, né? Eu me vi outra pessoa. Eu não tinha mais aquele pensamento que eu tinha. Assim, eu não sei explicar, mas foi algo diferente. E depois que eu já tinha tido meu encontro com Deus, com 1 mês, eu tive o privilégio de receber o Espírito Santo, né? Quem chegar para mim, eu falo que a minha maior bênção foi o Espírito Santo. Antes, eu ouvia voz, ouvia vultos, tinha depressão, apoiei minha confiança em um relacionamento. Hoje é diferente, hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho paz, eu não sinto mais o que eu sentia antes. Hoje eu tenho o prazer de viver, hoje eu sou feliz de verdade. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Que bacana, né? Ela dizendo hoje eu tenho o prazer de viver. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar, estudar, de tocar a vida. E uma pessoa que tem uma muralha na vida dela, ela tem um bloqueio espiritual, aonde você pode ter talentos, condições, capacidade humana, aonde você pode dizer assim, eu tenho tudo para vencer, mas por que você não vence? Você pode dizer, eu tenho tudo para ser uma pessoa feliz, próspera, realizada, mas sempre tem uma coisa impedindo de você crescer, não é verdade? Por quê? Porque há uma muralha, e essa muralha ela deve cair por terra, e eu repito, ela não vai cair por terra com o tempo, ela não vai cair por terra por acaso, tem que ser provocado. Enviaram o mal para a sua vida, fizeram algo contra você, então você, por outrora, tem que fazer algo para que esse mal saia e você seja abençoado. E ela usando a fé dela, aplicando a sua fé na palavra de Deus, porque nós não estamos promovendo aqui nada da nossa cabeça, da nossa imaginação. Nós estamos reproduzindo o mesmo que foi feito lá atrás, quando Deus deu a direção a Josué, eles obedeceram, usaram a fé, tiveram resultados. E o mesmo será com você também, se fizer o mesmo. Eu tenho certeza disso. Por isso, venha disposta a rodear as muralhas. E quem sabe você está ouvindo agora, a gente falando aqui das muralhas, você já participou dessa corrente. É uma das correntes mais antigas da Igreja Universal. E por que nós estamos de volta com essa corrente? Porque essa corrente, ela traz muitas vitórias, muitos resultados. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te dar vitória. Ele quer que você tenha resultados positivos, resultados de bênção, tá bom? Vem com Josué lutar em Jericó.
O meu nome é Suelen e a minha muralha, ela era interior. Eram os vícios, as baladas, o vazio que eu sentia na minha alma. E eu ia para as festas, eu ia para as baladas para tentar preencher esse vazio da minha alma. Eu buscava nas drogas algo que eu achava que iria me preencher. Eu buscava essa felicidade em pessoas, em grupos de amigos, achando que se as pessoas gostassem de mim, eu estaria me sentindo completa, eu seria uma pessoa feliz. Então eu era a pessoa que colocava droga para as pessoas, eu era a pessoa que apresentou para muitas pessoas a cocaína, o doce, eu apresentava para as pessoas as drogas, achando que aquilo iria me fazer feliz, só que pelo contrário, eu me sentia pior, eu chegava em casa me sentindo ainda pior. Eu chegava em casa me sentindo usada, porque por mais que eu vivesse nas festas, dentro de camarotes, com as pessoas, que a Suelen que estava lá, sorrindo, dando risada, aquela pessoa era mentira, porque quando eu chegava em casa, eu queria tomar banho, queria passar uma esponja na minha alma para ver se aquele vazio, se aquela sujeira iria passar. E não passava, porque eu botava a cabeça no travesseiro e eu sabia que faltava alguma coisa. Chegava me sentindo pesada em casa, chegava me sentindo carregada. E nas festas, eu era a pessoa que bebia demais, dava escândalo, a pessoa que era carregada muitas vezes, que aos olhos humanos eu estava me divertindo, só que só eu sabia o quanto eu queria sair dali. Eu ia para as festas, eu queria ficar em casa, porque eu não me sentia bem na festa. Só que teve um dia que eu acordei do lado de uma pessoa que eu conheci naquela noite e eu olhei para o lugar onde eu estava e foi como se Deus tivesse dito: o que tu está fazendo com a tua vida? Eu tenho muito mais para ti. E aquilo me caiu a ficha, eu pensei, eu posso mudar isso, Deus tem muito mais para mim. E aí foi um momento que eu fui para casa pensando naquilo, e como eu vinha na igreja com uma fé muito errônea, mas eu vinha na igreja e eu busquei um óleo ungido que eu tinha em casa, eu fui no meu quarto para expulsar aquele mal da minha vida, só que eu ouvi claramente o diabo falando na minha mente que eu não poderia expulsar ele da minha vida porque eu vivia nas mãos dele, eu vivia fazendo as vontades dele.
Então eu botei uma cadeira no meu quarto, eu me ajoelhei ali, eu chorei e pedi para Deus que Ele me perdoasse por tudo que eu vinha fazendo, que Ele pudesse tirar aquele vazio da minha alma, que aquilo que eu estava sentindo, só Ele podia tirar, só que eu ainda não sabia. Então eu contei para Deus, eu pedi ajuda para Deus. E aí naquela mesma semana eu resolvi me batizar nas águas e eu fui para o altar, porque eu descobri que no altar eu encontraria a solução para a minha vida, eu encontraria aquilo que eu tanto busquei nas noites, nas baladas, eu busquei no altar. Busquei preencher o meu vazio no altar. Então eu vendi todas as minhas roupas, era algo que eu já não queria mais, não fazia mais parte da Suelen que eu queria me tornar, a Suelen que Deus esperava que eu me tornasse. Então eu vendi todas as minhas roupas, tudo que eu tinha eu vendi, eu caminhei nos brechós para tentar vender as minhas roupas, não foi algo fácil, mas eu me desfiz daquilo porque eu sabia o que eu queria. E eu lembro que o pastor ele comentou que mais do que o valor do sacrifício, você tem que entrar dentro do envelope. E aquilo me marcou, porque realmente, mais do que o voto, mais do que o valor que eu coloquei ali, a minha vida estava ali dentro. Eu entreguei a minha vida. Então, como a minha entrega foi rápida, foi uma decisão mesmo de mudar de vida, 3 meses depois eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus respondeu o que eu queria, porque eu só tinha pedido para Ele que Ele me batizasse com o Espírito Santo. Porque eu me baseei muito naquele versículo que fala que se a gente buscar primeiro as coisas de Deus, o resto é acrescentado, né? Porque eu encontrei em Deus, quando o Espírito Santo ele passou a morar dentro de mim, eu encontrei de fato a verdadeira felicidade. Porque a pessoa que precisava de droga para estar dando risada, a pessoa que precisava tá bebendo, tá no meio de amigos, não conseguia ficar em casa porque se sentia vazia, triste. Hoje eu sou a pessoa que gosta de ficar em casa, que tá bem em ficar sozinha, porque a minha melhor companhia é estar com Deus, é estar em Deus, é estar tendo os meus momentos com Deus. Então, a muralha caiu porque realmente eu encontrei em Deus a felicidade. Eu descobri que Ele tinha para mim algo que eu só precisava acreditar, eu só precisava entregar de fato a minha vida. O Espírito Santo hoje, ele é tudo para mim. Não existe pandemia, não existe nada que me afaste dele, porque foi ele quem veio para morar dentro de mim e fazer de mim alguém de fato feliz. Hoje eu sou feliz porque o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo é tudo para mim, não tem explicação porque é o Espírito Santo. Então, eu sempre digo, né, que as pessoas elas só vão entender quem é o Espírito Santo quando ele de fato morar dentro delas. Então o Espírito Santo ele é tudo para mim, eu não posso viver sem ele. Há diferentes tipos de muralhas, né, pastor Alexandre? No caso dessa moça, a muralha que ela tinha na vida dela era uma muralha espiritual que impedia dela chegar até Deus. E quem sabe você está aí nos ouvindo agora e você tem uma muralha assim, a muralha da dúvida, do medo. É um pecado que você não consegue deixar. É um problema que você já tentou de tudo tirar ele entre você e Deus, mas ele insiste em ficar. Mas nessa sexta-feira, venha determinado, ao soar das trombetas que representa a voz de Deus. E o som da voz de Deus é forte, é libertador, é transformador. Essa muralha da sua vida, ela vai cair. E quantas não são as pessoas, pastor Rodrigo, que tem uma muralha chamada mágoa? Essa pessoa ela não consegue se perdoar ou até mesmo perdoar quem lhe feriu. E por essa razão o interior dela fica sujo, contaminado, impedindo dela ter uma experiência com Deus e seguir a sua vida. Então as muralhas espirituais também, elas vão cair nessa sexta-feira. Pegue um pedaço de papel, escreva aí as muralhas que estão na sua vida, seja de ordem do lado exterior ou interior, e traga, porque nós vamos determinar que todas elas sejam quebradas. Meu nome é Patrícia Xavier e a grande muralha que eu tive na minha vida foi a depressão. Desde quando eu nasci, eu tive depressão. Eu me sentia desprezada, até mesmo pela minha própria mãe. Eu me sentia desprezada. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai matou minha mãe, com 9 anos.
o maior sintoma que eu tinha era tristeza, eu tinha desejo de morte, porque para mim, se eu morresse, aquilo tudo ia acabar. Eu cheguei por diversas vezes tirar minha própria vida. Eu cheguei a cortar os pulsos, aí a depressão ela só veio aumentando. E assim, eu era tão triste que eu não sabia o que era dar um sorriso. Quando eu cheguei na Igreja Universal, foi a maior alegria da minha vida, porque eu não precisei ouvir muito. Foi uma única palavra que ela entrou dentro de mim. O meu primeiro dia que eu vim lutar para que essa muralha viesse cair da minha vida, eu ouvi uma voz no qual aquele homem de Deus ele estava ali. E quando ele falou assim, olha, tem alguém que quer cuidar de você, que quer arrancar toda essa dor que você tem dentro de você. Basta você querer. E quando eu ouvi aquela voz, na hora, eu não pensei duas vezes, porque eu já não aguentava mais. Então, o primeiro dia que eu vim para derrubar essa muralha, aconteceu algo comigo que a minha vida inteira não acontecia. O primeiro dia eu consegui dormir, que era uma coisa que eu não conseguia porque eu tinha pesadelo. Eu passei a ter paz. Aí o que me chamou a atenção? Eu falei, foi só um dia que eu fui. Então, nesse primeiro dia, eu já me senti bem. Eu passei a buscar mais. Eu passei a buscar. Então, foi aonde eu fui buscar a minha libertação. Eu cuidei daquela ferida que eu tentei cuidar com a força do meu braço. A muralha da depressão caiu. Ela caiu por completo, por inteiro. E quando a muralha caiu, então assim, eu passei a ter sede. Sede, porque na verdade eu queria preencher por completo o que eu não tinha, que era aquela alegria, paz. E eu passei a buscar. Eu passei a buscar e eu encontrei que é o Espírito Santo. Hoje sim, hoje eu posso falar que eu tenho uma nova identidade, né? Porque eu nasci 16 de agosto de 80, mas na verdade eu falo que o meu novo registro, ele foi dia 31/12 de 2014. Esse foi meu novo registro, que foi quando eu tive o meu encontro com Deus. Hoje eu sou uma nova Patrícia. Hoje eu sou uma Patrícia que eu consigo rir, até mesmo com vento. Eu não preciso de ter medo, de dar um sorriso, não. Se o vento estiver gelado, quente, frio, eu tenho um motivo para rir. Hoje eu sou uma Patrícia feliz. Hoje eu não preciso de medicamento, eu não preciso de coisas nem de pessoas para ser feliz. Porque a felicidade, ela já mora dentro de mim. Da terra prometida, a um passo da promessa cumprida, o muro que cercava a cidade impedia o povo passar, mas o Senhor fala a Josué: Jericó coloquei em tuas mãos, apenas obedeça ao meu comando e veja eu entrar em ação. Prepare os valentes, no primeiro
já cumprir. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Ó meu Senhor, nós intercedemos neste momento em favor de todas as pessoas que têm enfrentado, meu Pai, muralhas. Muralhas que, com a força do braço, essa pessoa até então não conseguiu derrubá-las, meu Pai. Fortaleça essa pessoa para que ela possa chegar até a tua casa nessa sexta-feira, meu Deus, para usar a fé e fazer assim, então, todas as muralhas caírem por terra. Nós determinamos, meu Pai, um dia abençoado, nós determinamos todos os nossos amigos ouvintes a vitória de cada um deles. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e graças a Deus. Está determinado, hein? Determinado a sua vitória. Determinado que essa quinta-feira será uma benção. Lembrando que logo mais teremos a terapia do amor às 7h30 da noite, para que você cresça como esposa, cresça como marido, você solteiro venha aprender mais sobre o amor inteligente, tá bom? Sexta-feira agora estaremos juntos nessa fé, determinando que todas as muralhas da sua vida venham cair. Pastor Alexandre, um forte abraço. Que Deus ilumine o senhor, hein? Forte abraço, Pastor Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Teus olhos, no teu brilho, foi assim que finalmente um dia me encontrei. Nos teus olhos, o sentido, a resposta e tudo mais que eu quisesse ter. Me pergunto como eu tantas vezes te negar, sozinha eu andei. Mesmo assim eu fui amada. Nos teus olhos como Pedro pude então me arrepender. Finalmente um dia me encontrei. Nos teus